Com a Norte da Guerra. Esse vídeo de hoje aqui já no final do dia, né, no horário do TFM, é para fazer um comparativo. Eu estava assistindo um filme sobre Kursk, que vocês podem ver na tela aí atrás, né? Fazer um breve comparativo entre a defensiva soviética em Kursk e o fiasco que está sendo a ofensiva ucraniana. Bom, a gente precisa colocar algumas coisas bastante importantes, tá? Em Kursk, os soviéticos tinham a capacidade de fazer o lançamento de 30 mil minas em mais ou menos 2 dias, 2, 3 dias, aí, uma coisa assim fantástica. E sendo que as minas daquela época não eram tão sofisticadas quanto as de hoje. Os alemães pagaram um preço alto no início da ofensiva, eles perderam muitos carros de combate aí para as minas soviéticas, mas à medida que eles foram vencendo esses campos minados aí, né, eles atingiram outras linhas dos soviéticos. Os soviéticos foram eficientes em estabelecer strong points, né? Seria ouriços, aí, bolsões defensivos muito bons, aí, mas o que não impediu também que os alemães abrissem uma brecha. Por quê? Eles tinham um carro de combate muito bom, que era o Tigre, né? E para você destruir um Tigre, você precisava de um tiro aí a 500, 200, 500 metros aí, que pegasse numa parte que não fosse tão blindada dele. Essa é a verdade. Os carros de combate alemães eram muito melhores do que os soviéticos. Mas o que acontece? Os soviéticos tinham uma quantidade de T-34 e KV-1, KV-2 muito grande, né? E é o que eu digo sempre aqui no canal. A quantidade acaba se tornando qualidade por si só. Bom, outra coisa também, a aviação soviética, ela aprendeu a lidar com os carros de combate alemães. Eles tinham bombas aí e de uma boa dispersão em containers, né? E conseguiam destruir uma quantidade grande de carros de combate. No cômputo geral da Batalha de Kursk, os soviéticos perderam mais carros de combate do que os alemães, muitos mais. Mas acontece que eles tinham como repor esses carros, né? Tinham material, tinham indústrias aí, e também é o seguinte, eram carros mais fáceis de serem fabricados. O carro de combate alemão, principalmente o Tigre, ele era muito sofisticado, então os alemães não conseguiam produzir uma quantidade grande de Tigres para suprir o esforço de guerra. Isso acabou contando muito. Bom, o que acontece? Mais ou menos com 5 dias, uma semana de ofensiva, os principais generais alemães já viram que não ia dar. Tá? Começaram a pressionar aí por uma retirada. Tem também o ataque aliado à Sicília, né, em 10 de julho, desembarque na Sicília, e os alemães precisaram enviar tropas para lá. Tudo isso acabou pesando. Mas o fato é o seguinte, qual é o comparativo que a gente faz com relação, né, à ofensiva ucraniana? Se você não tiver resultado nos primeiros 15 dias, e você for dependente de algum sucesso tático desse resultado, então é melhor você rever o seu planejamento. E essa é a descrição, a melhor descrição que nós fazemos aí da ofensiva ucraniana. Eles não tiveram resultado de 60 dias. Dificilmente vão ter resultado agora. Chegada ao Mar de Azov, eu acho muitíssimo pouco provável que eles vão conseguir. Eu acho que era a hora de repensar tudo isso. Tem gente apostando aí, né, na chegada de carros de combate Challenger, Abrams. Não vai resolver nada, vai ser mais coisa para ser moída aí, né? Porque eles estão fazendo um ataque sem aviação. Os campos minados russos são muito densos, essa é a verdade. Provavelmente os campos minados que os russos estabeleceram no sul da Ucrânia são mais densos, ou seja, contém mais minas do que aqueles que eles colocaram em Kursk em 1943 para deter os alemães. Isso está impedindo muitos ucranianos, as baixas são elevadíssimas. Tem gente jogando a culpa aí até no Mato Alto, né? Mas o fato é o seguinte, a grande verdade dessa história toda é que, além da densidade dos campos de minas dos russos nessa defensiva contra os ucranianos, a Ucrânia também não parece dispor de muitos meios de desminagem. Ela precisaria de unidades de engenharia, né, de sapadores altamente especializados para poder abrir brechas. Parece que eles não têm isso. Essa é uma realidade. Em Kursk, aconteceu o seguinte, todas as vezes que os alemães rompiam uma brecha, os soviéticos faziam um contra-ataque. Na Ucrânia eles não parecem nem muito preocupados com isso, porque são tantas linhas defensivas. E os ucranianos, quando eles conseguem alguma brecha, eles sofrem baixas tão grandes que talvez nem o contra-ataque, em muitos casos, né, em muitos casos, não faça sentido. O que mais vai pesar contra a Ucrânia nessa ofensiva é exatamente isso, a quantidade de baixas que eles estão sofrendo, né, principalmente em virtude de campos minados.
Eu vejo muita gente no Ocidente falando, ah, mas esses campos minados estão atrapalhando. Sim, mas você precisa avaliar isso. No seu planejamento de ataque, isso tinha que ser levado em consideração. Que os russos estavam semeando campos minados. Isso deve ter visto aí por satélite, por drones, por reconhecimento, etc. Ninguém pode alegar surpresa na guerra, né? Ainda mais nessa altura e com uma guerra altamente tecnológica, que é o caso da guerra da Ucrânia. Então é uma desculpa meio complicada essa daí. Vamos ver quanto tempo os ucranianos vão sustentar esse esforço, né? Eu acho que qualquer exército, né, ocidental que tivesse entrado, né, numa embrulhada dessa daí, já teria desistido dessa ofensiva. Essa ofensiva deu muito errado. E diferente da ofensiva do Tet vietnamita em 68, que visava aí, né, um efeito propagandístico, essa ofensiva ucraniana, uma que ela não está conseguindo efeito propaganda, a imprensa está sumindo com ela, e outra também que eles não estão conquistando terreno. Né? O Vietcong também não conquistou terreno, o Vietnã do Norte também não, mas o que eles fizeram foi realmente mexer com o moral dos Estados Unidos. Não parece que a Ucrânia está conseguindo mexer com o moral russo, até onde se viu. Até porque a gente notou que essa situação do embargo aí, né, do trigo, dos cereais, ela está mexendo muito mais com a Europa, está ganhando muito mais espaço na mídia do que essa ofensiva ucraniana. Até porque essa história dos cereais, você tem como jogar a culpa na Rússia, né? Mas a ofensiva ucraniana, isso dá Ibope, mas a ofensiva ucraniana você não tem resultado plausível para apresentar. Então aí fica esses assuntos mais diversionários, né? O caso dos cereais, a presença do Wagner na Belarus, ameaçando aí a Polônia. Agora tem o caso também aí do Mar Báltico. Todas essas coisas, elas acabam desviando a atenção desse grande malogro que é a ofensiva ucraniana. Bom, tem gente que diz que essa ofensiva não dura mais muito tempo, que vai chegar num ponto que os ucranianos não vão ter mais efetivos materiais, né, suprimentos aí, e nem reservas para continuar esse ataque. Isso é bem provável. Só que nós não sabemos até onde isso vai, quanto eles têm, qual é a reserva, qual é o fundo desse poço. Essa é que é a verdade. Deve haver um fundo de poço nessa história toda, mas nós não sabemos qual que é. Há muita especulação a respeito disso. Pode até ser uma aposta da Rússia, né, o esgotamento ucraniano. Nós precisamos lembrar que quando os alemães perderam o ímpeto, perderam o momento, né, se esgotaram em Kursk, os soviéticos fizeram uma contraofensiva, Operação Kutuzov aí, né, visando ameaçar o flanco norte dos alemães. Pode ser que dessa vez, quando a ofensiva ucraniana se esgotar, seja a vez dos russos lançarem o seu mega ataque.